E aí, pessoal? Primeira live, gente, tenham paciência. Estou aprendendo. Sejam bem-vindos. Uma alegria estar aqui com vocês. Agora tá dando para me ouvir, né? Beleza, André. Não tô usando, não. Então vamos lá, gente. Vamos começar, porque a gente tá, né, 5 minutinhos atrasada. Eu queria, antes de começar a me apresentar, né? Meu nome é Camila. Sou casada, tenho 2 filhos, né? 3, na verdade, eu sofri um aborto espontâneo, mas tenho 2 menininhas, né? A Cecília e a Giovana, sou médica e, né, convidei a Tássila para estar aqui comigo para partilhar um pouquinho sobre esse assunto da maternidade que eu acredito que é tão fundamental. Então, vou convidar a Tássila e vou pedir para ela se apresentar aqui. Tássila, você está no perfil do Encarne Una, né? E E aí, aí? Camila? Oi! Tá me Ai, ouvindo legal? desculpa, tive um Não, eu probleminha também deu técnico. no meu celular, também tinha dado, mas eu consegui resolver. Que bom. E aí, tá, você se apresenta. Se tiver alguém que não nos conhece, Então, meu nome é Tássila, sou casada há 5 anos com o André e tenho 3 filhos, 2 meninos e uma menina. E conheço a Camila só há uns 10 anos que a gente tem, que a gente tem amizade. Tô com muita saudade porque tem tempo que a gente não se vê pessoalmente, né? A gente tá só se vendo online aí, mas enfim. Tá legal. Pelo menos a gente tem um pouquinho da saudade assim. ai, que bom. Ô, Tassi, então vamos começar? Vamos sim. Então, gente, a gente pensou nesse tema da maternidade ideal versus a maternidade real, porque nós temos um ideal de maternidade, né? Ainda que seja, sei, um pouco inconsciente, né? A gente vê, sei lá, uma mãe que a gente admira, a nossa própria mãe, enfim, a gente sempre tem alguma ideia, né, de algo que seja o ideal, que a gente quer se espelhar naquilo. Mas tem um problema, né? Quando a gente fala de maternidade ideal e essa ideia de maternidade real, né? A gente entra em Facebook, rede social, o que mais tem é hashtag maternidade real. Essas visões, às vezes, podem ser distorcidas, né? E então a gente queria tratar um pouquinho, né, dessas duas ideias, né, do que seria a maternidade ideal e a real e tentar, né, com as nossas experiências aqui contar um pouquinho, né, de como a gente lida com isso. Porque o que que acontece, né? A gente tem um ideal e a gente tem metas, né? É claro, isso em todos os aspectos da nossa vida, né? Como mãe também, a gente também tem. Só que às vezes a gente coloca um ideal que, né, devido à nossa circunstância ou, né, a nossa realidade, é um ideal que é inalcançável, né? Ainda mais E em época de Instagram e Facebook, que a gente acaba vendo só um recorte da realidade das pessoas, né? Então, muitas vezes a gente vê alguma família, alguma mulher, e a gente fala, nossa, como que ela é perfeita, que ela vive, os problemas delas devem ser muito menores que os meus, né? Os filhos delas são super comportados, e os meus desse jeito. A gente começa naturalmente a fazer comparações e a criar um ideal assim, na nossa mente, que na verdade não corresponde à realidade, né? Não corresponde ao que realmente está acontecendo ali, porque a gente não está tendo aquela visão completa da coisa, né? a gente acaba se frustrando, né? Porque a gente olha né, aquela realidade, a gente quer aplicar aquilo para a nossa vida e a gente vê que não é viável, né? Às vezes aquilo. E assim, não só, eu digo assim, materialmente, né? Por exemplo,
eu vejo que, sei lá, tem uma família que tem uma alimentação mega saudável, eu quero aplicar isso na minha vida, mas não é só isso, né? Que às vezes é também um ideal de virtude, né? Eu queria ser uma pessoa, né, melhor, uma mãe mais paciente, mas a gente também tem que olhar para a gente e ver que, né, a gente está caminhando, né? A gente está buscando ali, lutando. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? E tem uma coisa, Tassi, que eu queria que a gente falasse um pouquinho, que é essa ideia, né, que a gente toda a nossa geração ela foi premiada com essa ideia de que toda mulher ela pode ser multitarefa, né? Tem um livro que eu não li ainda, mas que está na minha listinha de livros, né, que eu quero ler, que se chama O Outro Lado do Feminismo. Enfim, eu vi uma palestra falando, né, que citava esse livro e eu achei bem interessante, por isso que eu até adquiri para ler, né, posteriormente. Que fala, né, um pouco dessa ideia de ser multitarefa. A gente acha que a gente vai conseguir ser uma mega profissional, que a gente vai conseguir ser uma super mãe, vai conseguir dar conta, né, de toda a nossa vida conjugal e a gente não vai ter problema nenhum. E É a gente como vê se É como se a gente fosse convencida, né? Uma certa engenharia aí que fazem na nossa mente, desde quando a gente é bem jovenzinha mesmo, e a gente não faz a mínima ideia de como é a vida de casado e nada disso, colocam para nós como se a gente fosse, assim, mesmo Mulher Maravilha, assim, sabe? Que vai dar conta de tudo, de ser excelente profissional, excelente mãe, dar atenção para tudo e para o nosso esposo. E muitas vezes a gente leva isso, né, para uma realidade do casamento e aí começa a ver outras realidades e achar que dá pé, quando muitas vezes não dá. Né? E quando muitas vezes o que a gente necessita é olhar mesmo para a nossa realidade, olhar a nossa volta, né, as nossas capacidades e também os nossos limites, né? E conseguir estabelecer ali quem nós somos mesmo e quem nós somos chamadas a ser, não é? Porque cada pessoa tem o seu chamado, mesmo dentro da vocação do matrimônio, mas Deus me quer de uma certa maneira. Né? Ele pensou algo que só eu posso fazer do meu jeito, naquela família, daquele modo. E às vezes a gente fica nessa pressão de atingir, sabe, aquele então, checklist feito, quando às vezes nem é para a gente fazer tal coisa, tal e tal coisa. Mas a questão é saber mesmo olhar a realidade e em Deus é saber o que Deus espera de mim. Né? O que Deus espera de mim enquanto mulher, enquanto mãe, e colocar mesmo os pés no chão. Né? Não naquela desesperança, né? De, vou levar com a minha barriga, vou levar com a barriga, vou empurrar com a barriga, mas assim, com a realidade mesmo, né? Sendo realistas ao mesmo tempo. eu vejo que assim, a gente, é aquilo que a gente conversou, né? Existem alguns pontos que eles são inegociáveis, né? Então, assim, eu não vou negligenciar, né, a educação religiosa dos meus filhos, eu não vou negligenciar a educação intelectual dos meus filhos, é claro. Mas existem alguns outros pontos que também são importantes, mas eles não são, né, primordiais, digamos assim. Numa escala de valores, ele não seria o primeiro ali. Então, a gente tem que tomar cuidado, que às vezes a gente, é claro, a gente tem, é isso que a gente está dizendo, né? A gente tem que ter um ideal, né? A gente precisa saber onde que a gente quer chegar, né? E é claro, né, como mulheres que têm uma fé, como católicas, a gente quer buscar santidade, né? Só que a gente entende que, assim, quando se trata dessa realidade no dia a dia ali, não é tão simples assim, entendeu? A gente tem que conseguir enxergar naquelas circunstâncias ali e ver o que é possível. Então, eu não vou ficar me preocupando com assuntos periféricos, né? Que não são tão fundamentais assim e pirar a cabeça por causa disso, né? Então, eu vou tentar, assim, né? O que eu vou batalhar, né? Quais serão os meus principais pontos ali? Então, eu vou identificar esses pontos e vou lutar para estabelecer aquilo, né? Então, assim, Acho por que. exemplo, uma coisa. Pode falar. Não, pode falar. Senão eu vou te cortar. Uma coisa que eu acho.
né, que a gente tem em comum, né? Essa preocupação com a educação também intelectual dos nossos filhos, né? Então, sei lá, a gente tem o ideal de dar uma educação, sei lá, clássica, isso aqui é aquilo que a gente comentava, né? Pô, eu queria que o meu filho falasse latim, tudo bem, é algo bom, mas se eu não conseguir nem estabelecer a rotina de uma criança pequena, se o moleque está comendo mal, se ele não está dormindo, eu não vou ficar pirando a minha cabeça com Eu outras peguei coisas. a bebezinha comendo ração do cachorro. Tô brincando. Mas é só para ilustrar, tá, gente? Assim, a gente não adianta a gente ficar pilhado com coisas que, né, não está ao nosso alcance agora. A gente tem que ter essa paciência de entender, calma, é um passo de cada vez. A gente, né, tem um, São José Maria falava que às vezes a gente olha, né, um grande castelo ali, a gente se admira daquilo, né, ou uma grande construção, enfim, a gente não para pensar que aquilo foi construído devagarzinho, foi tijolinho por tijolinho, né? Exatamente. E que alguém começou por algum lugar, né? Também. Porque a gente tem que estabelecer essas prioridades na nossa vida. Às vezes a gente vai olhar esse ideal e vai falar, nossa, eu não consigo. E aí a gente vai paralisar, né? A gente vai ficar assim, ah, não é para mim, sou um, né, um nada mesmo e pronto. Não. Mas quem atingiu já, digamos, o nosso ideal, né? As santas mulheres e, enfim, quem nos inspira, começou por algum lugar. Então a gente tem que examinar, né, os nossos ideais e colocar as prioridades. Poxa, hoje minha prioridade é, sei lá, estabelecer uma rotina de sono para os meus filhos. É um nada? É um nada, mas já é alguma coisa, né? Estabelecer uma rotina para eles comerem, estabelecerem um momento para a gente rezar, que seja antes das refeições, na hora de dormir ou ao acordar, ou um outro momento, ou todos esses momentos. Mas, enfim, olhar para a nossa realidade, né? Para os nossos filhos, para o nosso esposo, e realmente priorizar aquilo que tem que ser priorizado e ir galgando os hábitos aos poucos. Né? Eu vejo hoje a minha vida de mãe de 3 crianças pequenas, e hoje eu faço coisas que eu sequer imaginava quando eu nem tinha filhos, entendeu? E, ao mesmo tempo, todo dia é um desespero, porque eu falo, meu Deus do céu, o dia tá acabando, tem um monte de coisa para fazer. E isso é constante na nossa vida, isso é constante. Só não sente isso quem não tá afim de melhorar, entendeu? Só não sente esse incômodo, essa, sabe, essa inquietude, de certa forma, quem não tá nem aí pra nada, né? Aí tá tudo bom, fiz Deus, Mas sabe? E aí também não é bom, aí também é ruim, né? É um outro extremo. Mas a gente tem que ter esse equilíbrio, sabe? De enxergar a realidade, enxergar as prioridades, né? Exatamente aquilo que é inegociável e trabalhar naquilo até ir adquirindo os hábitos, até ir, sabe, persistindo, recomeçando. E tendo paciência consigo mesmo também. Porque muitas vezes a gente é muito presunçoso, sabe? A gente acha que amanhã eu vou acordar, vou rezar 2 rosários inteiros e vou. Entende? Não, é só eu me decidir e pronto. Não, não é assim que funciona. Não é assim. Muitas vezes a gente vai ter que começar do pequeno, né? E a própria palavra de Deus fala que quem é fiel nas pequenas coisas consegue ser fiel nas grandes. A nossa vida é assim, né? Não adianta a gente querer do nada abraçar o mundo, porque não vai funcionar, né? A gente não vai conseguir perseverar, não vai conseguir se habituar àquela prática boa, né? Tudo funciona aos pouquinhos. Não é olhar para o castelo, para coisa inimaginável e falar, tá bom, então vou colocar o primeiro tijolinho aqui, vou colocar o alicerce, porque de algum lugar a gente tem que começar, né? e tem essa questão, né, de aceitar as circunstâncias, porque assim a gente tem que ser realista, né? A raiz da maioria das nossas frustrações, em todos os aspectos da vida, mas como mãe também, a gente achar que tudo vai dar certo, né? Que a gente tem o controle das coisas, que a gente vai, né? Eu vou estudar, vou aplicar e tudo vai dar certo, né? E acontece que não é assim, né? As crianças são imprevisíveis, por mais que a gente busque, né? Até esses dias eu coloquei um textinho sobre isso no meu, né, no meu perfil.
A gente pode buscar todos os meios para que a gente tenha uma segurança, uma estabilidade, mas não é assim. Então, e no dia a dia, na educação de um filho, também é assim, ainda mais. Então, tem dias que, poxa, você se planejou e esse planejamento, com certeza, ele é importante. A gente tem que ter, né, uma organização, a gente tem que pensar no nosso dia, como que a gente vai trabalhar, né, como que a gente vai fazer a rotina das crianças, a nossa rotina, né, de estudo, de oração, de trabalho. Mas a gente tem que entender que são crianças. E eu falo isso de mim, eu tenho muita dificuldade, porque quando as coisas eu percebo que estão saindo, né, do meu controle, eu começo a ficar irritada, porque, poxa, como assim, sabe? Eu tinha me programado para fazer isso e o negócio não está dando certo. E isso é muito sério, né? Porque a gente tem que realmente olhar para para essa circunstância e acolher, né? Teve um tempo atrás que eu estava ficando muito estressada, porque às vezes eu queria estudar, eu queria fazer algumas coisas e não conseguia. E aí eu conversei com um amigo e ele falou uma coisa assim que foi fundamental para mim. Ele falou: Olha só, cara, você tem filho pequeno. Assim, você tem que acordar e a primeira coisa que você tem que pensar é: seu dia não vai ser do jeito que você planejou, entendeu? Planeje mesmo assim, mas não vai ser. Mas assim, a chance do negócio sair redondinho é muito pequena, entendeu? Então você tem que acordar e pensar o quê? Meditar, né? Medita nas contrariedades. Pensa, caramba, meu dia não vai ser do jeito que eu gostaria, mas eu vou tentar manter a calma, a mansidão, vou ter um jogo de cintura para lidar com as crianças e com aquelas circunstâncias que vão se apresentando, né? Eu lembrei agora de uma frase, eu não lembro qual santo agora que falava, que a gente, de certo modo, vive assim na rotina, né? Que é, ela falava que não importa assim, o tanto de coisas que a gente consegue fazer, mas o amor que a gente coloca em cada coisa. É claro que com isso, eu não estou dizendo que você vai deixar sua pilha de louça para lavar, porque né, não é importante fazer muitas coisas. Mas assim, a gente precisa ter esse olhar, né, de calma e de paciência e um certo olhar sobrenatural, né, que tudo passa pela permissão de Deus. Se às vezes hoje os meus filhos estão muito agitados e eu não estou dando conta, amanhã vai ser melhor, amanhã vai ser diferente, né? Ou se amanhã for difícil também, eu vou pedir as forças para Deus, eu vou pedir, né, o sustento para ele, sabendo que é uma fase, né? É uma fase que eu estou passando e que amanhã vão ser outros desafios, né? E que às vezes eu vou até sentir saudade desses desafios de hoje, porque muitas vezes os de amanhã vão ser mais difíceis e mais duros. Então a gente tem que ter o coração sempre em Deus, né? O coração e a mente sempre com esse olhar digamos assim, mais do alto para as coisas, né? E tentar não se perder muito na loucura do dia a dia mesmo, que a maternidade traz, porque traz, né, essa realidade, a maternidade real, né, que o povo fala, realmente é duro, é difícil, não é nada fácil. Mas com essa calma interior, com essa paz, com esse contato com Deus que nos sustenta durante o dia, né? Há pouco tempo atrás fizeram aqui no Instagram uma pergunta, né, sobre isso, né, de rezar quando a gente já se deitou, e a gente estava até refletindo sobre isso, de que na nossa vida matrimonial, muitas vezes a gente vai ter a gente não vai ter, assim, tanto tempo livre, sabe, 2 horas por dia, para se dedicar só à oração, e eu vou fazer todas as horas do breviário e tal. E Não nem vai ser, pode, né? A nossa vida é a vida ativa, entendeu? digamos assim. E o tempo inteiro eu tenho que estar me policiando para estar em comunhão com Deus, sabe? Eu tô lavando uma louça. Hoje, ó, tem um exemplo do que aconteceu hoje. Eu sabia que ia ficar complicadinho hoje à noite para eu rezar o terço. Se eu deixasse para muito tarde, eu ia ficar com muito sono. O que que eu fiz? Eu fui lavando minha louça, coloquei um fone daqueles desse tamanho no ouvido, para as crianças não atrapalharem muito, assim. Botei o áudio do terço lá do Instituto Hesed e fui rezando, lavando louça com fone desse tamanho. E consegui rezar. Sabe assim, consegui rezar. Então, assim, vai ser todo dia que vai ser assim? Não, vai ter dia que eu vou sentar a família toda, maravilhosa, a gente vai rezar, ótimo, lindo.
mas cada dia tem as suas preocupações. É assim mesmo a nossa vida, né? A gente tem que aprender a lidar com tudo isso com calma, com serenidade, assim, né? Porque senão a gente vira uma pilha, a gente fica meio surtada, assim. E isso não leva a lugar nenhum, no final das contas, né? A gente só fica estressada à toa, porque não resolve nada, assim, né? Só piora as É, coisas. é uma linha tênue, né? Assim, entre o comodismo e essa questão da gente querer estar entregando ali, né? Então, assim, a gente tem que. Eu vejo assim, ao longo do dia, às vezes a gente tem que fazer umas pausas, né? Quando a situação tá meio caótica, sei lá, aparece uma visita fora de hora e você tinha um compromisso mais tarde, a criança está doente, tem uma pilha de louça para lavar, você tinha um relatório para entregar no trabalho e o negócio está meio confuso, a gente tem que fazer uma pausa de uns minutinhos e pensar, caramba, o que, que eu posso fazer aqui agora, né? Como que eu vou sair dessa enrascada? E é interessante porque quando a gente consegue ter essa calma de parar, né, e não cair na irritação, porque a nossa tendência é olhar aquela situação caótica e se desesperar. A gente, Uhum. né, se desespera, fica irritado, fica impaciente e a gente simplesmente perde o comando das coisas, né? A gente começa a lidar ali no piloto automático. E não deveria ser assim. Se a gente tem essa calma, essa tranquilidade de parar e meditar, caramba, a gente vai ver que, cara, assim, uma louça lavar, uma louça suja, não é o fim do mundo, entendeu? Né? Assim, eu ter que ficar acordada até um pouco, né, até mais tarde para resolver algum problema, também não é o fim do mundo. Então, a gente vai vendo que, A gente vai né, sabendo usar, né, as coisas, assim, sabe? A gente vai aprendendo, olha, hoje tá legal, posso ir dormir um pouquinho mais tarde para eu poder não deixar tal e tal coisa que se acumulou, ou saber dosar de, não, vou deixar isso aqui um pouquinho e vou dormir mais cedo, porque senão amanhã eu vou estar um caco e não vou conseguir lidar com as coisas que eu preciso fazer. É uma sabedoria mesmo, né? Um discernimento que a gente precisa ter a todo instante, assim, para administrar todas as coisas bem, né? Pelo menos eu vejo que tentar. a gente precisa saber a hora de parar, né? Porque tem os dois lados, né? Tem a negligência, essa preguiça, esse comodismo, mas também tem esse ativismo. A gente tem que saber a hora de parar, saber a hora que o nosso corpo precisa de descanso, a hora que às vezes a gente tem que entregar um pouco os pontos e, pô, a criança tá doente. Cara, calma, vai cuidar da criança, vai acalentar ela, vai. É assim, né? A nossa vida é assim. É assim, há pouco tempo eu estava num atendimento, né, com um sacerdote, e ele me disse uma coisa muito, muito real, assim, né, que o Papa Bento, certa vez ele estava falando aos sacerdotes, mas ele falou, mas isso se aplica também a uma vida de mãe e tal. Ele falou, o Papa Bento falou, né, nós precisamos ter a humildade de descansar. Eu achei isso fantástico. É o Bento, né? É o Papa Bento. A gente precisa ter humildade de descansar. E isso é muito real. Assim, porque às vezes a gente acha que a gente tem que fazer mil coisas e que a gente tem que dar conta, assim, sabe? Como se tudo dependesse da gente. Mas o descanso, né? A pausa, às vezes durante o dia, né? Nem digo que é você tirar férias, assim, mas a pausa, as pequenas pausas, né? É um ato também de humildade, de se reconhecer, de falar, meu Deus, eu sou uma criatura cheia de limites. E eu preciso, ao mesmo tempo que eu progrido, que eu luto contra os meus defeitos, né? Que eu me esforço para passar pela porta estreita, mas eu também preciso, de algum modo, respeitar os meus limites, né? E colocar tudo no coração de Deus, porque Ele vê o nosso coração, né? Vê a nossa alma e a nossa intenção em fazer cada coisa. E eu achei, assim, fantástico isso, né? De ter a humildade de descansar. É muito importante também. Tô vendo a Patrícia tá grávida poxa, no tempo de gestação, então, isso aí é mais Ó, real ainda. Porque, assim, às vezes a gente fica com um sentimento de culpa enorme, porque, nossa, mas não sei o que ela tá sujo, não sei o que eu não fiz, tá atrasado. E, poxa, a gente tá ali passando mal muitas vezes, né? Com aqueles incômodos todos e tal. Claro que você não vai entregar os pontos, não tá ninguém dizendo isso.
Mas é preciso exercitar também a humildade, né? De falar, vou parar, porque eu não sou a Mulher Maravilha, né? Quando a gente acha que é a Mulher Maravilha, a coisa começa a dar muito errado. A Jamile também tá grávida. Grávida. Porque assim, a maternidade real, né, que a gente fala, é essa realidade difícil mesmo, né? Só que a gente percebe o seguinte, esse pessoal que gosta de falar, né, vamos falar de maternidade real. Assim, É meio claro, forçado. há uma supervalorização do sofrimento, né? A gente vê que, caramba, né? Porque sabe o que que eu penso? Assim, a gente fica falando, né, de sofrimento e tal, realmente demanda muito de nós e precisa demandar, porque é a nossa vocação, né? Mas Mas a a gente gente, que quer para o céu, né? Mais preocupação ainda. mas se a gente for pensar a realidade que as nossas mães, mães até que não, mas as nossas avós viveram, assim, caramba, eu escuto as histórias que minha avó conta, eu fico um pouco apavorada, porque, poxa, morava no sítio, não tinha energia elétrica, Lavado a caramba, mão. água no poço. Você imagina, ela tinha que se deslocar para poder lavar a roupa na beira do rio. Tinha Tempos né, para elétricas. preparar uma refeição. Quanto tempo ela não gastava? E eu sei que assim, a maternidade exige muito de nós. Só que às vezes eu vejo que a gente é muito, a gente reclama demais, né? Às vezes Sim. a gente enfeita o negócio e a gente começa a chamar de cruz uma realidade que é o que é, entendeu? É a estrutura da realidade. Vou deixar a gente, né? Uma vida de princesa, assim. Porque, gente, a gente tem carro, a gente tem ônibus, a gente tem micro-ondas, sei lá, a gente tem fogão elétrico, a gente tem geladeira, a gente tem máquina de lavar, assim, então, sabe, é claro que na nossa realidade, porque a gente está acostumado, muitas vezes, né, se apresentam situações realmente difíceis. Mas, poxa, a gente é forte também, né? A gente não pode se render e ficar, nossa, como eu sofro, como minha vida é difícil, porque, poxa, todo mundo, né, no passado, as mulheres tinham muito mais filhos, até porque se casavam novas e davam conta de tantas coisas, né, do que a gente. Exatamente. E a gente tem que tomar cuidado de não cair no vitimismo, né? Porque a gente às vezes pensa assim, caramba, será que é só o meu filho que não obedece? Será que, né, essas coisas só acontecem comigo? E se a gente não tem esse olhar sobrenatural, se a gente não consegue compreender o que de fato é essa vocação da maternidade, a gente cai no vitimismo, entendeu? A gente fixa o Só olhar em nós mesmos e começa, né, aquelas murmurações, aquelas lamentações, e não deveria ser assim. A maternidade é justamente esse ato de doação, assim, é o oposto disso, entendeu? E é um esvaziamento de si mesmo, né? Eu vejo que, às vezes, todo esse vitimismo vem a gente está muitas vezes centrado em nós mesmos, assim, achando que tudo está nas nossas mãos, no final das contas, sabe? Tudo depende da gente, e porque eu não estou sendo meu 100%, eu sou a pior mãe do mundo e eu sofro muito, minha vida é muito difícil e tal. E, cara, não é assim, as coisas não estão nas nossas mãos. Muitas coisas estão nas nossas mãos, mas Sim, muitas não estão, né? E a gente tem que ter esse olhar mais amplo, né, para as coisas, porque senão a gente cai mesmo nesse egoísmo, nessa coisa de olhar muito para si mesmo e se frustrar, porque nós não somos perfeitos, né? Enfim, maturidade, igual o André está falando. é uma realidade mesmo. E, e eu vejo assim que outra coisa também, né, que muitas vezes a gente se pega, e eu vejo que é inconsciente, né? Porque assim, eu vou contar a minha experiência. Eu achava que quando eu fosse ter mãe, a gente não tem ideia da dimensão, da profundidade do que é a maternidade. Oi, Dai, desculpa. E eu Ué, achava que, de uma certa forma, eu ia manter uma individualidade, entendeu?
E eu nunca me esqueço, assim, daquela... De quando você teve o Pedrinho, né? E eu lembro, eu não lembro quando foi, se foi quando eu fui visitar vocês no hospital, eu não lembro exatamente quando é que foi. Eu lembro que a primeira coisa que você falou, que você me contou foi assim, caraca, eu saí do hospital. Conta aí, vai ser melhor. Mas, porque assim, a gente idealiza muita coisa, né? Mas é muito engraçado. No meu primeiro filho, eu lembro isso muito nitidamente, assim, porque a gente, né, eu ganhei e tal. Quando eu saí do hospital, a gente saiu, fomos direto na capela do Santíssimo. Então tá muito gravado na minha mente, né? Rezamos lá com o Pedrinho e fomos para casa. E eu lembro que quando a gente, assim, quando eu pisei meu primeiro pé dentro de casa, eu só conseguia pensar assim, meu Deus do céu, por que que aquele povo do hospital foi louco de deixar essa criatura na minha mão? Porque eu não faço a mínima ideia do que eu tenho que fazer com ele. Assim, no sentido de que, sabe, eu não sabia trocar fralda, eu não sabia, nunca tinha dado banho num bebê, não sabia como botar para rotar, não sabia como botar para dormir. Assim, surreal, assim, eu não sabia se ia dar certo a amamentação, ou se não ia, ou se, sabe, porque doía pra caramba. Então, assim, eu tive uma sensação, assim, de tô sorrindo, mas tô preocupada, assim, sabe, tô desesperada, porque é muito louco, assim, né? Especialmente no primeiro, que a gente não tá... até na vida de casado também, né? Quando a gente se casa, e aí caraca, agora eu tenho um monte de coisa, sabe? A roupa não vai se lavar sozinha mais, sabe? Eu tenho mil coisas, enfim. É muito louco, assim. É uma realidade que às vezes pega a gente e a gente fica, assim, de calças curtas, né? Assim, meio, meio quase paralisado diante dela, assim. Mas é aquela coisa, é tipo, game over, né? A minha vida, eu vejo Aqui assim, já é que nasce uma nova. Eu tinha plena convicção disso, assim. eu também não sou dessas de falar assim, nossa, depois que eu virei mãe, minha vida acabou, né? Porque também, né, senão a gente vai virar um vitimista. Mas é uma realidade. Depois que o filho nasce, cara, muda tudo. Não adianta a gente achar que a gente vai continuar levando a vida de solteira, Você for que a pra gente pode padaria, fazer o que a gente levar um quiser. assim, para todo lugar, assim, né? É até físico, assim, né? Você não sai mais, ou quase nunca mais, né? Sem um pacotinho ali que você tem que cuidar, que você tem que... É muito louco mesmo, assim, a coisa, né? E assim, uma coisa que eu experimentei, né, assim, eu passei o meu puerpério, né, sendo muito bem cuidada pela minha mãe. Minha mãe foi daquelas assim que fez tudo mesmo. Eu não, né, lavou roupa e fez comida. Ela cuidou realmente de mim e da Cecília. Mas mesmo assim, eu tive muita dificuldade com a amamentação, né? E, enfim, foi terrível, porque. E olha só, né? Você falou que assim, eu nunca troquei uma fralda, eu nunca. A minha situação foi oposta, porque eu tenho uma irmã que a diferença de idade é bem grande. Então, eu ajudei a cuidar bastante dela, né? Com 12, 13 anos eu já cuidava dela, eu dava banho. E também, né, por conta da faculdade, a gente lidando com criança, a gente passa, né, pela cadeira de pediatria, então, pô, eu sabia a técnica de amamentação, eu sabia exatamente como seria o meu parto, eu tive parto normal. E acontece que não rolou. A minha mãe, eu mesmo tendo ajuda, né, de pessoas extremamente competentes, a Ju, né, a Ju, que é fantástica, é a orientadora de amamentação, né, melhor que nós temos. Mesmo assim, com todo o auxílio, não conseguia amamentar. E isso para mim foi muito. Eu fiquei muito frustrada com isso, né? E não só isso, esse período né, logo após o nascimento dela, eu não dormia, porque ela não ganhava peso, né? A gente teve que fazer a complementação do leite, mas eu não desisti. Então, esses primeiros 40 dias aí, eu tirava a ordenha, né? Mas era muito pouco, mesmo fazendo ordenha, eu oferecia o leite, era muito pouco, eu tinha que complementar, mas tinha que ser de 3 em 3 horas. E de madrugada, a menina Exato. não chorava, aliás, não dormia, só chorava, e eu
só oferecia o complemento e o meu próprio leite. Eu não oferecia nem na chuquinha, era num copinho. Só em último caso. Então eu ficava naquela luta para conseguir, né, amamentar ela. Eu virei um zumbi, assim, eu não dormia. E aí teve um dia que eu nunca me esqueço disso. Teve um dia que eu parei, eu tava exausta, exausta, exausta. Eu parei e falei, caraca, minha vida acabou. Assim, sabe quando passa na sua cabeça, minha vida acabou. E Aquela coisa, ali, aquele filtro do Instagram, aquela tristeza. isso é mãe, sabe? Mas assim, por outro lado, eu vejo como, né, Deus é bom, porque ali eu falei, agora eu entendi esse sentido do você ter que morrer, né, para que o outro ganhe a vida. Eu falei, é isso, né? Eu nunca mais vou conseguir, né? Nossa, que exagero, nunca mais. Mas assim, as minhas noites de sono não serão as mesmas, o meu tempo disponível não será o mesmo. Mas eu vi ali, eu enxerguei aquela realidade, eu falei, caramba, que legal, sabe? Por um lado, porque eu tô tendo a oportunidade de realmente, pela primeira vez na minha vida, me doar para alguém, né? Tô virando adulto, né? Tô amando, tô me sacrificando, assim. Tô deixando um pouco de só receber, né? As coisas para tentar dar, né? Mais. E realmente, assim, é uma coisa que eu vejo também muito, muito real, assim, a dificuldade de muitas mulheres, especialmente, porque, eu digo as mulheres porque a gente tem uma demanda especial, né, com os nossos filhos, assim, de presença, de tempo, de investir. E eu vejo uma certa dificuldade que muitas vezes as pessoas não conseguem lidar com essa nova realidade da vida quando os filhos chegam, né? Querem manter ali estritamente uma coisa de quando elas eram solteiras, ou de quando elas ainda não tinham filhos e super, sabe, tá saindo lá para se divertir com as amigas. E assim, é claro que a gente tem que ter alguns momentos, né? Se Deus nos permite, né? Até que mesmo com o nosso esposo, que seja depois que as crianças dormem, de se distrair, de fazer alguma coisa. Não estou dizendo que você vai, sabe, se enclausurar dentro de casa. Mas, assim, a gente precisa compreender, e isso é a maturidade, que a nossa vida realmente vai mudar, né? E que quando a gente se casa lá no altar, né? A gente promete isso, a gente está disposto a isso. Porque quando a gente promete que está aberto aos filhos, não é aquela propaganda da Johnson, sabe? A nossa vida. A gente está dizendo que eu estou disposta a subir ali o Calvário com Cristo, né? Com a nossa vida, ainda que não seja fazendo ali as penitências extraordinárias dos santos e dormindo numa cadeira com a irmã Dulce, mas às vezes é assim, Santa Dulce, às vezes é não dormir mesmo, por alguns anos, não dormir bem, não ir no cinema, sabe? Assim, eu fui ir no cinema depois que meus filhos nasceram agora, não vai fazer nenhum mês. Mesmo assim, fui com eles, não foi nem sozinho. Então, assim, a nossa vida muda mesmo. As coisas que a gente fazia, né, as leituras, às vezes, que eu gostava de fazer, que eu tinha todo o silêncio, todo o tempo, muitas e muitas vezes eu não vou conseguir. E se eu não estiver bem com essa nova realidade, né, aceitando essa realidade que eu me encontro, eu vou me frustrar, eu vou achar, nossa, minha vida acabou, sabe, assim, nossa, né? Eu me lembro muito também de um episódio que eu vivi, mas eu tive, assim, foi meu anjo da guarda, eu tenho certeza. Eu tava nessa de acordar de madrugada no primeiro filho, que você realmente acha que sua vida acabou, né? Quando ele é recém-nascido. E aí, assim, eu lembro que ele tava com uns, sei lá, uns 5 dias de vida, 10 dias. E eu tive esse momento, né? Meu Deus, eu não vou dormir mais, minha vida acabou. Tô com muito sono, eu vou deixar esse menino cair. Aquele desespero, né? E aí eu fui pra sala pra amamentar ele de madrugada. E aí, assim, me deu um estalo, assim, naquele momento. Eu falei assim, poxa, vou fazer um exercício de imaginação. Eu acho que foi meu anjo da guarda que me soprou, assim. Nossa, deve ter tantas mulheres agora na mesma situação que eu. Ou deve ter tantas mulheres numa situação bem pior que a minha, sabe? Que os filhos estão na UTI, que, sei lá, perderam seus filhos, entendeu? Ou que estão pernoitando no hospital.
ou em casa com os filhos doentes. Então, assim, eu não sou a primeira nem você a última, entendeu? Que tá passando por isso. E as pessoas passam e passam. E elas vivem, elas sobrevivem, elas tocam a vida. Umas mais santamente que outras, né? Umas vão ficar na internet falando maternidade real, né? Mas assim, eu posso viver de forma diferente. Eu posso falar, poxa, se todo mundo tá vivendo, cara, vamos viver, entendeu? Eu vou morrer, né? Por causa disso, assim. Eu vejo que assim, se a gente não tem essa visão, a gente cai realmente nesse estado de reclamação, né? Constante. Então, é um exercício. Todos os dias você, né, isso que você falou, é um exercício fantástico, assim, da gente meditar mesmo, né, nas dificuldades, meditar na morte dos nossos filhos. Caramba, assim, às vezes a gente fica, poxa, frustrado, irritado por uma situação tão pequena, porque, sei lá, porque sujou o chão, porque... Mas quando a gente vem um pensamento desse, a gente é impactado por uma ideia dessa, caramba. Meu filho pode andar, né? Meu filho fala. Às vezes eu tento fazer muito esse exercício, sabe? Ah, meu filho tá gritando no meu ouvido. Eu falo, nossa, mas ele fala, né? Ele consegue falar. Quantas mães agora estão com os filhos que não, sabe, com enormes dificuldades, com deficiências graves, né? E estão levando a sua cruz ali no silêncio e eu vou ficar aqui, igual pobre na chuva, reclamando, né? Sabe? Assim, peraí, a gente tem que. Esse lance de maternidade real é real, assim, as demandas, é Sim, puxado. Até que a gente foi criado para ser, sabe, um reizinho, a gente faz pouca coisa, a gente não é muito puxado pela vida, não, sabe? A gente já nasceu numa geração que viu a internet aí se desenvolver, então, assim, poxa, eu quero saber uma receita, tu dá esse clique ali e tá na minha mão na mesma hora, sabe? Eu fico pensando, às vezes, poxa, antigamente, né? As pessoas queriam ver um filme, elas tinham que, sei lá, ir na locadora ou ir no cinema, sabe? outra... Coisas assim, tão corriqueiras, assim, pra gente hoje, né? Ou, assim, eu quero saber quem foi, sei lá, Monet. Quero saber uma pintura do Monet. Cara, eu tinha que ter um livro sobre ele, eu tinha que, saber, sei lá, né? Poxa, hoje com 2 minutos, 2 segundos eu vou e já vejo todas as obras que eu quiser. Enfim, é algo que a gente não tem dimensão, assim, de como a gente é mimadinho também, né? Pela realidade que a gente vive. Então tem que também se desapegar muito desse coitadismo, né? Que a gente às vezes cai, assim. Porque é uma tentação, eu vejo que no fim das contas é uma tentação, né? A gente ficar com É. muita peninha da gente mesmo. E aí paralisa, realmente, né? Paralisa, você fica se achando, digamos assim. Porque você fala, oh, como eu sofro, como eu tô, né? Minha realidade de mãe, eu não posso fazer mais nada porque agora eu tenho filhos, sabe? E assim, te paralisa, né? É, acaba virando uma grande desculpona para você não ir em frente, né? Marcar aí com a sua vida. A gente vem de uma geração muito imatura, né? Extremamente imatura. Então a gente quer. A maturidade é o quê? É você ter essa capacidade de se doar pelos outros, de servir os outros, de estar Se colocar atento, nos outros. de estar atento à necessidade do outro, sabe? E eu vejo que assim, como a busca da santidade, ela nos ajuda a amadurecer. Porque é isso, né? Qual é que o Evangelho nos ensina? Qual é a mensagem de Cristo? Né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo. Então, exige de mim me doar, exige de mim realmente sair, eu preciso sair de mim, né? Então, Renunciar a eu si lembro, mesmo, a sua cruz cada dia. eu lembro muito da frase de Santa Teresinha, né? Amar é tudo dar e dar-se a si mesmo. Então, a maternidade, eu vejo que é uma oportunidade fantástica para a gente poder, como se, né, transformar esse amor em algo concreto, sabe? Uhum. Exige de nós. É 24 horas uma criança, né? Ô mãe. E a gente fica vendo assim, caramba, é a minha responsabilidade. A gente precisa assumir esse papel da maternidade. Eu vejo, a gente tem que parar de fugir do sofrimento.
A gente tem que parar de idealizar uma maternidade que seja tudo show, tudo ok, que eu vou conseguir. Não, a gente tem que ter essa maternidade, digamos assim, madura. Eu vou olhar a minha circunstância, eu vou entregar, eu vou amar, entendeu? Olhando com esse olhar sobrenatural, é claro, né? Deus está me chamando. Né, tem uma coisa que sempre eu me pego assim também pensando, né? Quando as coisas, sei lá, a rotina, as crianças, o negócio começa a ficar confuso, eu sempre penso nisso. É um, Deus está me convidando a amar nesse momento. Né? Se a situação está ficando muito caótica, não, Deus está me convidando a amar nesse momento. Eu Veio preciso. ser com uma virtude, né? Às vezes vai ser um convite a amar pela paciência, às vezes vai ser um convite a amar pela diligência, de você fazer o que tem que ser feito, mesmo cansado, né? Às vezes vai ser um chamado a amar pela generosidade, né? Sei lá, se manter aberto à vida. Enfim, cada situação, né, apresenta ali uma oportunidade da gente exercitar uma virtude, da gente progredir mesmo como pessoa e como cristão. Mas isso só é possível mesmo, eu vejo, quando a gente tem esse olhar sobrenatural das coisas. Quando a gente vê com os olhos de Deus e se confia mesmo o tempo inteiro a Deus. Né? Como eu pensava hoje muito sobre o milagre das bodas de Caná, né? Aquela realidade de tem que ter água, sabe? Para coisa acontecer, para a graça ser derramada, a gente precisa ofertar a nossa água, que é o nosso nada, que é a nossa paciência, às vezes, meio, sabe, pela metadinha, assim, porque a gente é muito ruim, mas alguma coisa a gente tem que oferecer, a gente tem que, né, dar para que Deus possa transformar aquilo em algo bom, em algo frutuoso para nossa família, né, para os nossos filhos. Tem uma frase de São José Maria que eu queria ler, que fala o seguinte, ó. Quando vires uma pobre cruz de madeira, só, desprezível e sem valor, e sem crucificado, não esqueças que essa cruz é a tua cruz, a de cada dia, a escondida, sem brilho e sem consolação, que está esperando o crucificado que lhe falta, e esse crucificado tens que ser tu. Essa frase é bem bacana porque foi um episódio, né, que São José Maria viu uma cruz sem Cristo. E ele falou, olha, o Cristo que está faltando lá é eu, né? Sou eu, é você. E eu vejo que a maternidade ela tem muito disso, né? Esse paralelo entre a cruz e o Calvário é isso, a gente poder enxergar a beleza no sofrimento, sabe? É aquilo que a gente sempre fala, a gente não pode, né, aumentar as coisas, né? Porque existem coisas que são, né, assim, as dificuldades do dia a dia, as dificuldades de se cuidar de uma criança mesmo. Só que elas existem. E se a gente não abraçar isso com amor, né, realmente tendo esse desapego de nós mesmos, a gente não vai conseguir ser feliz. A gente não vai conseguir realizar a nossa vocação. As coisas ficam tão pesadas, tão... vai ficando insuportável mesmo, né? Porque você não vê sentido naquilo tudo, né? Mas e ao contrário, quando a gente se coloca nesse oferecimento de si mesmo, oferecendo as pequenas coisas, né, a Deus, as menores coisinhas se tornam com valor, né? Você, sei lá, terminar o dia e falar assim, poxa, hoje eu não gritei com meu filho, sabe? Eu não perdi a cabeça com meu filho, assim. Poxa, é uma vitória, é um nada, né? É um nada diante de Deus, mas na nossa vida é a água que a gente está oferecendo para o Senhor transformar, né? Para o Senhor nos santificar, para o Senhor, para o Senhor frutificar, né? Porque é Ele que faz frutificar. Então, é bem interessante, né? A gente ter sempre esses olhos voltados para Deus, pedindo as graças o tempo inteiro, porque quando a gente confia na gente mesma demais, a coisa não vai, né? Não vai. É só por Deus mesmo, é só Deus que nos capacita, que nos dá um mínimo sabe, de estrutura humana, emocional, psicológica, espiritual, né? E vai nos dando até sem a gente merecer, às vezes sem a gente pedir, mas vai nos sustentando a cada dia. Exatamente. Tá, já 52 minutos de live.
Vamos lá, créditos finais. O que você quer falar? Ia falar de dois livros muito bons, assim, rapidão. Um Amor que Dá a Vida, acho que a maioria conhece, e esse aqui, A Mulher Sacerdotal. Fala bastante sobre esses temas que a gente pincelou, assim. Me ajudaram bastante nessa coisa de virar adulto. É, legal. Eu também trouxe aqui O Privilégio de Ser Mulher Muito bom esse também. e A Dignidade e a Vocação da Mulher, São João Paulo II. Mulheres Esse, Dignitatem, né? tem disponível no site do Vaticano, né? É bem acessível, assim. É muito maravilhosa essa carta. Acho que é uma carta, não sei. Mas é muito bom, é muito edificante, assim. Então, só para a gente fechar, tá? Eu só queria ressaltar isso. A gente não está fazendo aqui um ato de rebeldia, né? Digamos assim, não vou mais ter ideal nenhum. Não é isso. A gente tem que ter uma meta, mas a gente tem que ter a sabedoria de olhar para a nossa vida, enxergar as circunstâncias e acolher e tentar articular tudo isso dentro de nós, né? É o que Deus quer de Tá, mim verdadeiramente, né? De mim, né? exatamente. Tassi, muito obrigada. Foi uma alegria, gente. Bom que vocês ficaram aí. Eu fiquei muito feliz, assim, de estar partilhando, né? Dividindo, assim, um pouco sobre essa realidade. E a gente agradece, né? Muito, eu agradeço muito o convite da Camila. Espero que a gente possa ter mais oportunidades. E agradeço também a todo mundo que acompanhou, que ficou aí com a gente. Aí, obrigada, gente. A gente vai tentar salvar a live, espero que dê certo, tá bom? O Gran é muito Teremos doido, né? oportunidade. Hã? Teremos outras oportunidades, se Deus quiser. Se quiser. Obrigada a todo mundo. A gente se Tá vê. bom. Tchau, tchau, Tassi. Tchau, gente. Fiquem com Deus.